Imagine acordar amanhã e descobrir que a sua cidade está afundando. Não é um terremoto, não é um colapso repentino, mas é algo muito mais silencioso. Todos os anos, algumas cidades do mundo descem alguns milímetros em direção ao mar. Parece pouco, mas ao longo de décadas, isso muda completamente o futuro de uma cidade. Hoje, nós vamos entender a engenharia por trás de dois casos impressionantes. Veneza, uma cidade construída literalmente sobre estacas de madeira, e Nova York, uma das cidades mais pesadas do planeta. Duas cidades icônicas, dois contextos completamente diferentes, mas um mesmo fenômeno acontecendo silenciosamente sob os nossos pés. Se você olhar para Veneza do alto, algo parece estranho. A cidade não foi construída sob terra firme. Ela está espalhada por mais de 100 pequenas ilhas dentro de uma lagoa no norte da Itália. E o solo ali não é rocha sólida. Ele é formado principalmente por sedimentos acumulados ao longo de milhares de anos, argila, silt e areia trazidos por rios. Para qualquer engenheiro moderno, construir uma cidade inteira sobre esse tipo de terreno parecia uma ideia extremamente arriscada. Mas no século V, as pessoas encontraram uma solução surpreendente. Elas começaram a cravar estacas de madeira no fundo da lagoa, milhões delas. Estacas feitas principalmente de carvalho, amieiro e lariço. Essas estacas eram empurradas profundamente até atingir camadas mais compactas do solo. Sobre elas eram construídas plataformas de madeira e depois fundações de pedra que sustentariam os edifícios da cidade. O mais impressionante é que muitas dessas estacas continuam funcionando até hoje. Submersas em um ambiente com pouco oxigênio, a madeira não apodrece. Pelo contrário, com o tempo ela pode até endurecer devido à interação com minerais presentes na água. Mesmo com toda essa engenharia impressionante, Veneza sempre esteve sujeita a um processo chamado subsidência, que é o afundamento gradual do solo. Isso acontece porque os sedimentos da lagoa são naturalmente compressíveis. Com o peso das construções e o passar do tempo, essas camadas se compactam lentamente. Estamos falando de um movimento muito pequeno, geralmente medido em milímetros por ano, mas ao longo de séculos ele se torna significativo. Durante o século XX, esse processo foi acelerado por uma atividade humana inesperada. Indústrias na região começaram a extrair grandes volumes de água subterrânea do subsolo. Quando a água é retirada dos aquíferos, a pressão interna que ajuda a sustentar as camadas do solo diminui. Como resultado, o terreno pode se compactar ainda mais rapidamente. Entre as décadas de 50 e 70, Veneza afundou mais rápido do que em séculos anteriores. A extração acabou sendo reduzida, mas parte do efeito já havia acontecido. Agora imagine combinar esse afundamento gradual com outro fenômeno global, o aumento do nível do mar. Esse é exatamente o cenário que Veneza enfrenta hoje. Um dos efeitos mais visíveis disso é um fenômeno conhecido como água alta. Algumas vezes por ano, partes da cidade simplesmente ficam inundadas. Praças históricas, ruas e passagens acabam cobertas por água quando uma combinação de maré alta, ventos fortes no mar Adriático e baixa pressão atmosférica empurra grandes volumes de água para dentro da lagoa. Turistas caminham sobre as passarelas improvisadas enquanto moradores adaptam sua rotina a essas inundações periódicas. Com o tempo, esses eventos começaram a acontecer com mais frequência, trazendo preocupações não apenas para a vida cotidiana da cidade, mas também para a preservação do seu patrimônio histórico. Para enfrentar esse problema, engenheiros italianos desenvolveram uma solução ambiciosa chamada MUS. O sistema é composto por grandes barreiras móveis instaladas nas entradas que conectam a Lagoa de Veneza ao Mar Adriático. Normalmente, essas estruturas ficam cheias de água e permanecem deitadas no fundo do canal, praticamente invisíveis. Mas quando uma maré extrema é prevista, ar comprimido é bombeado para dentro das comportas. Isso faz com que elas se levantem e formem uma barreira temporária que impede a entrada de água do mar na lagoa. O projeto levou décadas para ser planejado e construído, e hoje representa uma das maiores obras da engenharia hidráulica na Europa. Mas enquanto Veneza luta contra o avanço do mar, existe outra cidade famosa enfrentando um tipo diferente de desafio geológico. Nova York parece o completo oposto de Veneza. Arranha-céus gigantes, fundações profundas e grande parte de Manhattan construída sobre rochas relativamente resistentes. Isso foi justamente o que permitiu o crescimento vertical da cidade ao longo do século XX. Mas mesmo assim, a cidade não está completamente livre de movimentos do solo.
Estudos recentes indicam que Nova York também apresenta subsidência, com algumas áreas afundando cerca de 1 a 2 milímetros por ano. Um dos fatores que contribuem para isso é simplesmente o peso da própria cidade. Um estudo estimou que todos os edifícios de Nova York juntos pesam aproximadamente 764 bilhões de quilos. Essa massa exerce uma pressão constante sobre o terreno e pode gerar pequenas deformações ao longo do tempo, principalmente em regiões construídas sobre aterros ou sedimentos costeiros. Mas o peso da cidade não é o único fator envolvido. Parte da subsidência observada na região está relacionada a um processo geológico muito mais antigo. Durante a última era glacial, enormes camadas de gelo cobriam parte da América do Norte. Essas massas gigantescas pressionavam a crosta terrestre para baixo. Quando o gelo derreteu, a crosta começou lentamente a se reajustar. Algumas regiões passaram a subir, enquanto outras sofreram movimentos de acomodação descendente. Esse processo é conhecido como reajuste isostático glacial. Em 2012, um evento mostrou o quanto as cidades costeiras podem ser vulneráveis. O furacão Sandy atingiu a costa leste dos Estados Unidos e provocou inundações em diversas áreas de Nova York. Túneis foram inundados, linhas de metrô ficaram submersas e partes da infraestrutura urbana pararam completamente. O evento deixou claro que grandes cidades modernas ainda dependem profundamente de sistemas naturais complexos, o comportamento do mar, do clima e do solo. Os casos de Veneza e Nova York mostram algo fascinante sobre a engenharia urbana. As cidades podem parecer permanentes, mas na realidade elas estão apoiadas sobre um planeta que continua mudando o tempo todo. Processos geológicos, peso das construções, dinâmica costeira e mudanças climáticas atuam juntos ao longo de décadas e séculos. Muitas vezes esses movimentos são quase imperceptíveis no dia a dia, mas com o tempo eles podem redefinir completamente a relação entre uma cidade e o ambiente onde ela foi construída. Se você gosta de entender a engenharia invisível que sustenta as cidades modernas, já deixa o like aqui no vídeo, porque isso ajuda o YouTube a recomendar esse conteúdo para mais pessoas. Aproveita também para se inscrever no canal e ativar as notificações, porque toda semana a gente explora histórias reais de engenharia que moldam o mundo ao nosso redor. E agora fica a pergunta: qual outra cidade do mundo você acha que pode enfrentar esse mesmo problema no futuro? Deixe a sua resposta aqui nos comentários, porque a sua sugestão pode virar o próximo episódio da série Engenharia por Trás. Até a próxima!